Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Flask e hoje nós vamos falar sobre formulários. Na última aula a gente viu que aqui quando a gente herda uma página, a gente tem então páginas diferentes baseadas no mesmo template. Então a gente viu aqui a index e viu a login. A login então era baseada na base, né? E a index também. Então elas mantiveram aqui o mesmo footer e o mesmo menu aqui em cima. Porém, a index a gente adicionou conteúdo nela. Agora a gente vai adicionar conteúdo na login para ela ficar diferente. No caso, a gente vai ter que adicionar o formulário de login. Igual eu estava usando o Twitter aqui de exemplo, a gente tem aqui o formulário de login do Twitter e a gente tem que fazer algo parecido com isso. Para isso, a gente vai utilizar essa biblioteca aqui, que é o Flask WTF. Um nome bem suspeito. Mas ok. Então, aqui dentro do nosso diretório, deixa eu aumentar aqui, dentro do diretório da aula, eu vou fazer então venv bin pip3 install flask wtf, ok? Essa é a extensão que a gente utiliza para trabalhar com formulários, o WT-Forms, ok? Então, para trabalhar com esses formulários, agora a gente vai seguir o padrão dessa biblioteca. Deixa eu mostrar aqui para vocês, nos exemplos. Para trabalhar com essa biblioteca, a gente precisa primeiro importar o WT-Forms e também o Flask Form, que é a classe base dele aqui para a gente criar formulários, ok? Então, vamos começar. Eu vou criar o formulário de login. Eu vou criar ele como se fosse um model, então eu vou salvar aqui no meu app, models. Vou chamar o arquivo de forms.py. Eu entendo que por se tratar de uma forma de manipulação de dados, também pode ser definido dentro dos models. E aí, então a gente vai fazer from flask _wtf import flask form, que é aí então a nossa base de formulário. Então, para a gente começar a criar um formulário, vai ser bem parecido com a criação das tabelas do banco de dados. A gente vai iniciar uma classe e dar um nome. Eu vou chamar de login form, que é o nosso formulário de login, e essa classe ela vai herdar o flask form, ok? E aí, cada atributo dessa classe, então, vai ser o nosso campo do formulário. Então, eu vou ter um campo para o nome de usuário, vou deixar aqui alguma coisa, por enquanto é uma string. O nosso campo de password e o nosso campo de remember me. O campo de remember me, para quem não relacionou ainda, esse campo desse botãozinho aqui, olha, de lembrar ou não do usuário, ok? Então, eu vou utilizar esses três campos aí. Porém, para criar campos aqui utilizando o WT-Forms, a gente precisa importar os tipos de campo possível. Olha só, aqui ele está utilizando o string field. A gente tem vários tipos possíveis. Aqui, por exemplo, é um campo de string, é um campo de texto normal. Aqui é um campo de senha, então tudo que eu digito aparece no formato de bolinhas. Já aqui seria um campo booleano, olha, que só pode ser verdadeiro ou falso. Então, a gente tem vários campos diferentes. Nesse caso aqui, eu vou importar, então, do WT-Forms, o string field, que é o campo de username, o password field, que é o campo de senha, e o boolean field, que é o campo do remember me, de ficar clicando verdadeiro ou falso. E aí eu vou começar a definir, então, aqui meus campos. String field, password field e boolean field. Cada campo tem que receber um nome, que é o primeiro argumento. Eu costumo dar o mesmo nome aqui do nosso atributo, ok? Então, password e remember me, ok. E o segundo parâmetro aqui seriam os validadores. Validadores seriam o quê? Às vezes um campo é obrigatório. Deixa eu ver se aqui no Twitter a gente consegue visualizar isso. Aqui, olha só, quando eu tentei enviar sem preencher nada, ele falou que o nome de usuário e senha não conferem as informações. Que então aconteceu um erro. Esse campo precisava estar preenchido com valor válido para que ele pudesse fazer o login.
Nesse caso aqui, a gente tem vários validadores disponíveis. O principal deles, por exemplo, é esse data required, que é o que vai falar para a gente que aquele campo precisa estar preenchido, é obrigatório o preenchimento dele. A gente tem validadores também, por exemplo, de e-mail, que verifica se aquele campo é um e-mail válido. Então, por enquanto, o único que a gente vai utilizar mesmo é o data required, ou seja, é obrigatório, o usuário precisa preencher o campo de senha e o campo de usuário. Então, data required, aqui embaixo também, validators, data required, ok? Esse validador ele também tem que ser importado aqui, olha, da biblioteca do WT-Forms, então wtforms.validators. Então, from wtforms.validators, import data required. O WT-Forms tem uma coleção grande de validadores para fazer diferentes tipos de validações, vocês podem dar uma olhada depois. Por enquanto, nós vamos manter no mais básico, que é o campo de preenchimento obrigatório, certo? Então, tá aí, esse é o nosso formulário de login, ok? Ele tem aí o seu preenchimento obrigatório, ele tem as validações. Criado esse formulário de login, nós vamos vir aqui na página e vamos criar um template para esse formulário, ou seja, vamos deixar esse formulário bonitinho lá na nossa página. Primeiro, a gente precisa, então, passar esse formulário para a página. Para isso, a gente vai importar from app.models.forms o login form. Depois que a gente importar o login form, a gente pode criar uma instância dele aqui na nossa página de login. Feito isso, já podemos passar ele para a nossa página. Eu vou criar um novo HTML que vai herdar da base, né, que é o form.html, e vou passar para ele o formulário. Esse form antes aqui é o que a gente vai utilizar no template, esse form depois é o valor que a gente está passando. Eles não precisam ser sempre iguais, eu uso por costume, mas se fosse, por exemplo, o form login, seria válido também. A única diferença é que lá no nosso template, ao invés de usar só form, nós sempre teríamos que escrever form_login, certo? Eu vou deixar igual porque é o mais fácil, mais interessante para a gente. Ok, então estamos passando o formulário para view. Vou criar aqui uma view, então. É um HTML que estende a base, certo? E dentro lá do nosso conteúdo, que é o block content, deixa eu fazer já o end block aqui para não esquecer. A gente vai ter então o form login, que eu chamei só de form. Então aqui, eu chamei de form.html lá, que é login.html. Deixa eu mudar lá também. Então login.html, salvei. Aqui é login, eu confundi. Login.html. Não necessariamente precisa ser o nome da função aqui também. Eu coloco por padrão, mas vocês podem dar o nome que vocês quiserem para o HTML, desde que vocês chamem eles no local certo aqui. Beleza? Eu vou só mostrar para vocês o que acontece se a gente tenta chamar o form. Vamos lá então. Página login. Opa, deu um erro. Vamos ver o que aconteceu. Ele não conseguiu importar o nome FlaskForm. Deixa eu conferir aqui. Bom, provavelmente algum conflito de versão. Deixa eu verificar. Eu lembro que numa versão mais antiga eu não usava FlaskForm, eu usava apenas Form. Pode ser que nessa versão aqui ainda esteja dessa forma. Não sei se numa versão mais antiga ou mais recente. Vamos ver. Beleza, é isso mesmo. Um detalhe, ele deu um erro aqui. E esse erro se deve ao seguinte: um formulário, para ele aparecer, ele precisa ter uma chave de segurança aqui do Flask, que é essa secret key, ok? Secret key a gente vai configurar aqui nas nossas configurações. Ela é uma chave que nós vamos criar para encriptar a comunicação de formulários. Aí você dá um nome bem seguro aí, uma chave bem segura, que de preferência você não esqueça também, para fazer essa parte de segurança. Então, a gente tem agora uma secret key, ok? Voltando aqui. Beleza. O formulário agora ele se transformou num objeto login form. Isso quer dizer que
já que eu tenho um formulário, já que eu tenho um objeto, se eu tentar acessar os atributos desse objeto, então colocar, por exemplo, form.username, que é o atributo do username aqui, o campo de nome de usuário, ele vai me retornar o campo de usuário. Se eu utilizar o password, ó, reparem que aqui no de usuário é um campo de texto. Então, se eu retornar aqui o password, exibir aqui, ele vai retornar um campo de senha e assim por diante. Então, agora a gente tem que construir o nosso formulário em cima disso, ok? Então, vamos lá. Para construir um formulário, utilizando HTML, a gente vai utilizar a tag form, ok? Deixa eu pegar aqui no Bootstrap, a gente vai usar o template de formulários do Bootstrap para ficar bonitinho. A tag form, ela vai utilizar aqui mais dois parâmetros. O primeiro deles, eu vou passar, é o action. Action é em que lugar que é para enviar essas informações do formulário, ou seja, o usuário acabou de preencher aquele formulário, essas informações vão ser enviadas para algum lugar. O action especifica para que lugar que elas vão ser enviadas. Se eu deixo o action em branco, significa que eu vou enviar para o mesmo lugar onde eu estou. Ou seja, eu vou estar aqui na minha página login, certo? Se eu deixar o action em branco, eu vou enviar essas informações para a página login. Além disso, o method também é outro campo importante. O method é o método HTTP em que essa comunicação será feita. Esse é um formulário de GET, de POST, de DELETE, essas coisas. Eu já tinha comentado um pouco dos métodos com vocês antes. No caso aqui, o nosso formulário vai ser de POST, ele está inserindo um dado, beleza? Então, o método que ele usa é o POST, essa é a comunicação que ele vai fazer. E agora a gente começa a utilizar essas classes aqui do Bootstrap para criar o nosso formulário bonitinho. Então, a primeira delas é o Form Group, que é o que vai estilizar os nossos campos. E a gente tem, então, a Label. Por enquanto eu vou deixar ela sem o for, né? No meu primeiro caso é Username, Label aquele títulozinho do campo, beleza? E aí a gente tem, então, o campo em si. O nosso campo é o form.username, como a gente já havia visto. Agora eu vou passar ele com esse parêntese e vou passar informações extras. No caso, atributos HTML, eu posso manter o nome deles aqui e passar só com underline na frente para indicar que é um atributo HTML. Então, aqui a classe dele é form-control. É isso que eu vou passar lá. Eu vou passar essa classe. Então, underline class form-control, beleza? Eu posso colocar uma vírgula e passar, por exemplo, um placeholder. O placeholder eu acho que não precisa de tracinho, ele é um elemento do Python também. Então, placeholder, um elemento do Flask, desculpa. Nesse caso aqui seria, por exemplo, seu underline usuário. Placeholder, para quem não conhece muito, é aquela informação que fica preenchida enquanto o usuário não digita nada. A gente vai ver como é que ele fica já já. Beleza, acabou essa div aqui, eu vou para o próximo. Form Group. Para quem também não sabe muito de HTML, não se preocupa. Isso que eu estou fazendo é só a estilização do nosso formulário. Estou marcando o que cada elemento dele é. Beleza? Aqui, novamente, form password. E a class é igual a form-control. Password não tem necessidade de colocar um placeholder. E, por último, o remember me, que é uma checkbox. Então, div class... Ali é diferente, é checkbox. A div. Então, pronto. Agora vamos olhar lá como é que fica. Ele tem uma label junto com o input. Então, vai ficar assim, label, fecha label, e aqui dentro o input. Então, form.rememberMe. E aí eu posso colocar uma legenda. Remember. Opa! Remember me. Beleza? Então é o botão, o checkbox de lembrar do usuário, do login dele. A gente tem também o botão de submit, que eu posso fazer ele tanto como button, tanto como input. Eu prefiro fazer ele como button e a gente coloca o type como sendo submit. É o botão que vai fazer o envio das informações aqui. Ele tem uma class que é button default. Beleza. E agora submite a mensagem dele, né? Fecha o button.
Ok, isso aqui então é a nossa página de login. E aqui a gente está enviando o formulário para ela. Então, quando a gente abrir essa página lá, ela tem que estar formatada bonitinho. Vamos lá então, login. Olha só, bonitinho, tá aqui, tudo formatadinho. Deixa eu ver se a classe foi aplicada. Tô achando que essa classe aqui ela não vai precisar do underline. Deixa eu ver, ela não vai precisar. O que o WT Forms faz pra gente? Eu tinha falado que alguns atributos do HTML, igual a gente vê aqui, olha, eu tenho class, tenho placeholder aqui, eles são indicados pelo underline antes. Mas aqueles atributos mais comuns, como é o caso do class, do placeholder, eles não precisam do underline antes. Se fosse um atributo que não é tão comum assim, às vezes fosse necessário colocar aquele underline, tá? Nesse caso aqui não foi. Então, beleza, tirei o underline. Tá aqui. Por se tratar do layout do Bootstrap, ele usa uma linha inteira só para cada campo. Se eu quiser centralizar, eu posso utilizar um layout do próprio Bootstrap, que é o layout de colunas. Esse aqui é um pouco mais confuso, então eu acho melhor não explicar muito, mas o que ele faz é basicamente diminuir ele, o tamanho do espaço que você tem para colocar os elementos. Ou aumentar, ele vai organizar isso aí para você. Deixa eu ver. O MD está no lugar errado, se eu não me engano. Beleza. Eu vou só diminuir aqui um pouquinho. Ok, agora tá melhor. Esse espaço aqui do footer tá meio bugado aqui. Problemas de CSS, imagino eu. Vou só tentar dar um jeito nele. A gente pode inserir o estilo aqui de CSS diretamente dentro do HTML, mas vocês não precisam se preocupar muito com isso. Deixa eu ver. Eu vou tentar colocar ele como um bloco aqui. Mas eu acho que não vai dar certo, eu vou ter que colocar ele numa linha. Bom, não deu certo. Deixa eu ver como é que a gente vai fazer isso. Se não der a row dentro dele, vai dar em volta dele. Qualquer coisa a gente coloca um BR lá. Eu não sou das melhores no front-end. Só tentar colocar uma linha aqui. Essa class row, ela é própria do Bootstrap também. Não deu muito certo. Se de nada der certo, eu vou apelar e eu vou tirar esse footer daqui. Não vai dar muito certo isso mesmo. Isso se trata tudo de alinhamento do próprio Bootstrap. Eu não estou muito preocupada com isso agora. Eu vou arrancar esse footer fora e depois a gente pensa nisso. Como eu falei, front-end não é meu forte. Enfim, tá aí nosso formulário. Como vocês viram, a gente organizou ele aqui todo no HTML. Opa. Tá aqui os campos. Cada um desses títulozinhos aqui é uma label. Aqui está, então, o nosso campo de usuário. Essa informação que está aqui dentro é aquele placeholder que eu coloquei. Se eu digitar um texto, pode ver que ele é um campo de string. No caso da senha, é um campo de senha. E aqui está o Remember Me, que é um checkbox. Por último, o nosso botão de submit. Eu vou colocar um título aqui em cima. Um H2, que é o login. Beleza? Tá aí o login. Eu posso colocar ele na div para ficar alinhado. Ok, então tá aí nosso formulário de login. A gente pode mexer nos estilos dele aí à vontade, mas por enquanto não é do meu interesse. Agora, porém, se eu fizer o envio dessa informação, por exemplo, colocar um usuário qualquer aqui, uma senha qualquer, e fizer o submit. Primeira coisa, o método não está permitido. O que não está permitido? A gente não permitiu que fosse feito o método post aqui dentro da minha página login. Então, a gente tem que permitir ele aqui. Na lista de métodos, a gente permite o post. Beleza, vou reenviar. Agora está permitido. Só que se eu ficar fazendo submit aqui, não está acontecendo nada. Eu não estou fazendo nada com essa informação. Então, eu preciso começar a receber ela na minha página aqui. Para eu receber essa informação, eu vou fazer um if
form.validate. Na verdade, form.validate on submit. Confundi. E aí eu vou fazer alguma coisa. O que eu estou fazendo com esse if? Eu estou verificando se o form foi validado. Se ele tem todos os campos conforme era necessário. Ou seja, esses campos que estão aqui, olha, eles têm um validador, que é o validador que é obrigatório o preenchimento. Esse validate on submit vai verificar se esse preenchimento foi realizado, se estão válidas aqueles campos, ok? Então, eu preciso fazer essa verificação para poder receber as informações. Caso tenha sido feita essa validação, deu tudo certo, então a gente vai receber esses dados. Como é que eu vou saber? Eu vou fazer um print aqui para a gente poder ver lá no terminal. Form. Por exemplo, username.data. Então, eu consigo receber os campos utilizando esse parâmetro data aí. Então, form.password.data. Então, eu vou fazer desses dois por enquanto, beleza? Ok, então vamos lá. Tá aqui. Opa, login. Eu tenho que autorizar o get agora, claro. Eu autorizei o post, mas eu não posso substituir o get. Eu tenho que autorizar ele também. Então, beleza. Login tá aqui. Vou colocar aqui um usuário qualquer, Julia Risa, senha 1234, submit. Agora lá no meu terminal, deixa eu ver. Não apareceu. Alguma coisa deu errado. Algo deu errado na minha validação. Vamos voltar lá e olhar. Sim, acabei de lembrar um detalhe importante. Aqui no nosso HTML, eu esqueci de comentar uma coisa bem importante. Para manter aquela segurança do formulário, que foi o propósito de nós termos colocado aquela secret key nas nossas configurações, a gente tem que adicionar também um campo que vai tornar o formulário válido, que é esse CSRF_token. Esse campo aqui, ele é um campo de segurança que o WTF cria, e aí ele tem que ser adicionado junto com o nosso formulário, beleza? Se ele não tiver esse campo, ele não é válido. Beleza, agora a gente pode tentar de novo. Deixa eu atualizar aqui a página. Vou mandar de novo. Usuário Julia Risa, senha 1234, e a gente tem que conseguir visualizar eles lá nos prints. Olha só. Agora sim. Aqui a gente já consegue ver, olha, que recebemos aquelas informações. O formulário foi válido. Beleza? Mas o que acontece então se eu mandar um formulário que não é válido? Olha, vou mandar os dois campos em branco. Aqui ele não me deu nenhum erro. Não apareceu nada na página. Então, o que acontece? Tem que aparecer um erro. Eu vou printar aqui. Else print form.errors. Beleza? Vamos lá. Vamos acompanhando aqui o terminal. Por enquanto, nada. Agora eu vou fazer o submit. Olha só, agora ele printou uma informação. Ele printou um dicionário, no qual tem aqui o nome do campo e uma mensagem, o nome do outro campo e uma mensagem. O que é isso? É um dicionário de erros e cada campo, então, tem especificado qual erro que ele deu. No caso, os dois campos eram requeridos, então ele falou que, olha, esse campo é requerido. Foi um erro de validação aqui que não passou porque os campos eram necessários. Mas para o usuário final não está aparecendo nada. Então, o que a gente vai fazer? Lá no nosso HTML, a gente vai vir aqui em algum lugar. Por exemplo, vou pegar aqui só o layout dos alertas. Deixa eu ver se está por aqui. Componentes. Para a gente mandar um alerta bonitinho. Alertas. Eu vou pegar esse alerta vermelhinho, que é esse aqui, o danger. Só copiar aqui o código dele. E então, vou fazer um if dentro do HTML. If form.errors.username, que é esse campo aqui. Eu vou colocar um alerta e fazer um end if. Esse alerta, então, ele tem que ter uma mensagem. Essa mensagem, geralmente, é a mensagem de erro. Então, form.errors.username. Eu vou exibir aquele erro que aconteceu lá. A mesma coisa para o próximo campo. Só substituir aqui o nome dele. Deixa eu vir aqui. Aqui, no caso, é a password. Então, vamos fazer a mesma coisa agora para os erros da password. Beleza?
O Remember Me, como ele não tem validação, ele não vai ficar inválido, ele não vai dar erros. A gente não precisa colocar para ele lá. Vou atualizar aqui a página então. Agora eu vou mandar então de novo em branco, vamos ver. Olha só, ele mandou aqui a mensagem para mim. Esse campo é requerido. No caso, ele está passando uma lista de erros, de mensagem de erro. Então, para eu não printar a lista aqui, posso fazer, por exemplo, um for. Vamos ver, um for bonitinho aqui seria um form de lista. Então, for e-inform.errors.password. Password. Tem que escrever certo. Eu vou fazer aqui, então, uma listinha de erros, certo? Então, vai ser um li. O E que eu chamei ali ele. Então, li. Aqui um end for. End for. E aqui tem que ter a lista, né? Se eu não criar ela, fica difícil. Beleza. Então, para quem não conhece HTML, isso aqui é uma tag para a gente iniciar uma lista não ordenada, uma lista daquelas de bolinha. E aí eu fiz um for para cada erro que aparecer lá, para cada mensagem de erro que aparecer lá para mim. Vou copiar isso aqui de novo. E vou substituir no outro, de username. Aqui. Username. Beleza? Então, vamos ver. Vamos reenviar. Agora sim, esse campo é requerido. Se tivesse mais algum tipo de validação, ela também tivesse dado erro, ia aparecer aí debaixo outro pontinho da lista informando qual erro que deu. Beleza? Então tá aí, a gente já está exibindo os erros do nosso formulário. Ok, agora a gente tem então a validação e a gente recebe os valores quando o formulário dá certo e quando ele não dá certo. Entendemos como é que a gente faz essa estruturação de um formulário. Eu vou encerrar a aula por aqui. Na próxima aula a gente continua com o login e a gente vai ver outros procedimentos de login aí, outros processos além desse de ficar só printando a informação. Por enquanto a gente não fez nada com esse usuário e senha, beleza? Então é isso, pessoal. Nas próximas aulas a gente continua trabalhando em cima desse login dos nossos usuários. Até a próxima, então.